pessoal, estamos iniciando mais um programa Vera Pelvezani, na sua Assis TV, canal 23, todas as quintas-feiras, às 20 horas, sábado e domingo, às 10h30 da manhã, trazendo informação e serviço para você, principalmente neste momento conturbado que o nosso país está vivendo. Crise de quê? Financeira e ética. Que triste, né, pessoal? E também acumula com o período eleitoral, campanhas nas ruas, eleição daqui a pouco. Então dobra a nossa responsabilidade de analisar a cada candidato, verificar se você deseja mudança ou não, verificar o currículo de cada um para fazer uma boa escolha para aquilo que você deseja, para o município que você reside. Poxa, pessoal, é uma responsabilidade tanto, hein? E neste meio todo, como é que ficam os profissionais? Será que o profissional de alta performance, o que é um profissional de alta performance? Será que isso compreende uma aba que é a excelência? E o que mais? Será que eu, sendo profissional de alta performance, eu vou garantir o meu emprego e vou ficar imune a essa crise? Ou, sendo um profissional assim, eu consigo mais facilmente o emprego? Para falar deste assunto profissional de alta performance, encontra aqui ao meu lado o nosso querido Vascão, que é o Mário Sérgio Vascão. Seja bem-vindo, viu, Mário Sérgio? Muito obrigado. O Mário Sérgio é diretor da empresa Luz Energy Engenharia e é palestrante motivacional e consultor em gestão empresarial. Portanto, ele vai falar conosco hoje sobre este tema. Vascão, dê suas saudações iniciais para os nossos telespectadores e, mais uma vez, obrigado por ter atendido ao nosso convite do Assis TV. Olá, Vera, olá, amigos do Assis TV, canal 23. Eu é que agradeço pela oportunidade, pela lembrança de estar aqui mais uma vez. Muito feliz e honrado de estar aqui mais uma vez para a gente conversar um pouquinho aí sobre o mercado de trabalho, sobre o desenvolvimento profissional. Isso mesmo, Vascão, nós estamos vivendo um momento de crise, de tanto desemprego e o pessoal em busca de caminhos, de alternativas, não é? Sem dúvida. Então, eu lhe pergunto, por que profissionais de alta performance? E o que é isso, Vascão? Olha, Vera, eu acho que isso se deve principalmente ao momento que a gente está vivendo, um momento de muitas transformações em que o mercado hoje é muito competitivo. Nós vivemos hoje uma era de um mercado extremamente competitivo, onde a necessidade de resultado é imediata, a gente está cada vez mais tendo menos chance de errar. Então, como existem esse mercado, para eu estar inserido nesse mercado, eu preciso ter times fortes, eu preciso ter equipes capazes de sustentar uma marca, uma prestação de serviço no mercado, né? A gente vive uma era onde o desempenho bom dá resultados médios, o desempenho médio dá resultado medíocre. Para a gente estar inserido no mercado e se manter entre os principais, a gente tem que ter uma conduta de alta performance, tem que ter uma equipe de alta performance, né? Isso vem muito, eu atribuo que isso vem muito da evolução do mundo que nós vivemos. Se você imaginar 100 anos atrás, as décadas começavam e terminavam basicamente da mesma maneira. Sim. Você pegar 1900 a 1910, começava e terminava da mesma maneira. 1911 a 1920, iniciava e terminava da mesma maneira. Algumas conquistas na área da medicina, mas muito pequenas. Algumas pequenas relevâncias, mas basicamente da mesma maneira. Hoje o ano começa e ele termina de uma maneira que a gente não sabe às vezes até o mês, como né, vai terminar. Às vezes dentro do próprio mês. É verdade. Então a gente tem uma evolução muito rápida das coisas. Hoje o ciclo de vida dos produtos e serviços, eles são muito curtos se nós não nos atualizarmos. É verdade. Eu costumo dizer que nós vivemos aí ao longo dos últimos anos, que trouxe até esse ponto onde nós chegamos, 3 grandes ondas no mundo, né? A primeira foi a era da agricultura, onde quem tinha mais terra tinha maior domínio e tinha maior ascensão dentro do mercado. Depois nós tivemos a era industrial,
Quem tinha indústria tinha mais funcionários e essas pessoas que detinham o poder. E até que nós entramos na era do conhecimento. Sim. Hoje, para você se sustentar no mercado, qualquer empresa ou qualquer pessoa, profissional mesmo, pessoa física, Sim. ela se sustenta através do conhecimento dela. Então, é uma coisa que a gente vive hoje, é uma realidade onde a competição é tão grande e que você precisa estar realmente sempre com o conhecimento atualizado. A gente chama até de estudo continuado, uma série de coisas. Não se para mais de estudar, né, Vascão? Não tem como, porque nós vivemos uma era do conhecimento. E o conhecimento é uma coisa que é incessante, né? A gente tem que estar sempre buscando, inclusive pelas transformações que nós vivemos, que são muito constantes. Sim. Nós tivemos, no final da década de 90, início dos anos 2000, aquele boom da qualidade, onde se falou muito em ISO, muito em certificação, nessas coisas, né? Perceba que hoje já não se comenta mais isso. Não tanto. mesmo. Por quê? Porque a qualidade, ela se tornou uma premissa. Não se discute mais qualidade. Ou você tem para se manter no mercado, ou você não tem e você está fora do mercado. É mais ou menos como honestidade, né? Ou você é ou você não é. Não tem jeito, é uma premissa. Sim. Então, a qualidade virou uma premissa também. É o cacife para você sentar na mesa e começar a jogar. Se você não tem qualidade, você não vai ter espaço no mercado ou vai ter uma vida muito curta no mercado, né? Sim. E como nós tivemos essa condição da qualidade disponível através de tecnologias conhecidas e disponíveis, com essa questão toda da globalização, uma coisa levou a outra. Nós temos hoje muitos produtos com qualidade similar e preço semelhante. Sim. Perceba que hoje não tem mais nada que não funcione, não tem mais geladeira que não gele, televisão que não ligue, não tem nada essencialmente ruim. E nós temos, com essa tecnologia disponível e conhecida, nós temos muitos produtos e serviços similares à nossa disposição no mercado. Nós temos muitas concessionárias de carros querendo os clientes, muitos bancos, muita cerveja e seja lá o que for. Isso. Antigamente a gente lembra, né, falava em marca de carro, era Ford, Fiat, GM e Volks, né? Hoje em dia tem marcas de carro que passa por nós, a gente não sabe nem qual marca que é, de tantas que existem. Nossa, que carro é aquele? Segundo uma última pesquisa, existem hoje mais de 500 modelos de carros disponíveis no mercado. Nossa. Aí o que acontece? Isso também trouxe, uma coisa levou a outra dentro dessa transformação. O que eu, como cliente, sinto quando eu percebo que tem muita concessionária de carro me querendo, que tem muita cerveja me querendo, que tem muito banco me querendo. O que acontece com o cliente? O cliente se torna mais exigente. Sim, porque ele sabe que ele é mais disputado pelas empresas que fornecem produtos e serviços no mercado. É verdade. Então, com essa exigência cada vez maior dos clientes, fez com que as empresas tivessem a obrigação sempre de inovar, sempre de criar algo novo para que pudesse se manter dentro de uma condição competitiva de mercado. Já que a qualidade é um fator sine qua non, é um fator que não se discute, eu tenho que conseguir outros diferenciais. E esses diferenciais vêm através de grandes equipes, de equipes fortes, com capacidade de conhecimento, para poder inovar e poder oferecer a esses clientes aquilo que eles desejam, né? Porque hoje o cliente ele já não escolhe, ele não sabe mais o que ele quer. Sou eu que tenho que encantar o cliente, né? Veja só a evolução dos celulares. O celular nasceu, era um telefone. Num tijolinho, né? Hoje você pega o celular, é o quê? É uma câmera fotográfica, é uma filmadora, é uma agenda, é uma série de coisas. O laptop meu, eu já dei pro meu neto jogar, tudo, não precisa mais. Não precisa, porque chegava você em casa tem desesperada para abrir o computador, para efetuar o que eu tinha que fazer. Acabou, né, Vasco? Você tem isso na palma da sua mão. Por quê? Porque o cliente, ele espera, para eu conquistar o cliente, eu tenho que estar sempre inovando. E isso é através desses profissionais, dessa condição. Essa seleção nas empresas também ficou muito disputado. Você quer os melhores do seu lado, para você conseguir atingir as expectativas. E aí você busca esses profissionais. Viu, Vascão? Porque para se prestar um serviço ou oferecer um produto, você tem que ter um diferencial para conquistar o cliente. Mas você não obtém isso sem uma equipe competente. É mais ou menos isso? Não tem como. Para você conseguir grandes resultados, você tem que ter grandes equipes, né? Certo. A gente falou de crise logo no início da conversa. Olha,
é evidente que a gente não pode negar o momento que a gente vive de crise ética, política, econômica. Meu Deus do céu. É um momento importante. Mas, por outro lado, eu penso também que a gente não pode se esconder tanto atrás desse momento de crise. É nesses momentos que o profissional tem que se sobressair e encontrar meios. Porque a crise existe, mas a crise existe para todas as empresas. A crise é a mesma dentro de todas as empresas. E, sendo bem honesto, eu acho que eu nunca ouvi... O Brasil sempre passou por crise. É verdade. Já teve outras crises até piores do que essa que a gente vive, não da parte ética e moral, mas pelo menos crise econômica. Eu sou da geração que eu ia com meu pai no supermercado e o som do supermercado era da maquininha remarcadora de preço. Aquela inflação astronômica e tudo mais. Você tinha que pegar depressa o produto que você queria porque já estava com a maquininha do lado. O que eu quero dizer é o seguinte, que o profissional de alta performance, ele não é aquele que escolhe o momento. Ele tira da crise a oportunidade, ele é aquele que vai encontrar algum meio de driblar as adversidades, assim como a crise, para poder se sobressair e manter a sua empresa, o seu negócio no mercado. Isso é fundamental, porque navegar com o vento a favor sempre acaba sendo fácil, né? Você tem que realmente saber driblar e navegar no mar sem vento. E esse profissional, Vascão, tem alguma... Eu posso lhe chamar de Vascão, né? Não, à vontade. Porque Mário Sérgio é tão lindo, né, Johnny? Acho que a sua mãe vai ficar brava. Imagina. Porque Mário Sérgio é um nome lindo, a gente acostumou com o Vascão, que é o seu sobrenome, né? Viu, Vascão? Ele tem, assim, esse profissional, algumas características diferenciadas? Sem dúvida. Qual é a busca dele? É um aprimoramento técnico, de estudo, de cursos? Mas eu penso que não é só isso, não é, Vascão? Não tem que ter também um lidar com o ser humano diferente? Não, sem dúvida. O profissional de alta performance... Bom, estar em zona de alta performance, a boa notícia é que estar em zona de alta performance todos nós conseguimos. Certo. Alta performance nada mais é do que você está focado, você está concentrado na sua meta. Para dar um exemplo, você imagina um médico que entrou num centro cirúrgico para fazer uma cirurgia. Se ele não estiver concentrado... Que ele brigou com a esposa, chegou nervoso... Isso nada pode interferir. Ele tem que estar focado, concentrado na sua meta para entrar e fazer aquilo que precisa ser feito. É verdade. A grande diferença é que você, quando você entra para trabalhar ou executar uma atividade, uma missão, não é naquele momento só que você desempenha. Você tem que ter uma preparação para entrar focado naquilo que você precisa fazer. Para você entrar concentrado. Vou até pegar um gancho nas Olimpíadas, que acabaram agora. Pela divulgação, nós tivemos a oportunidade de acompanhar que não era só no momento da competição que os atletas de alta performance, aqui nós tivemos os atletas mais renomados e de melhor performance do mundo, do planeta, e você percebia que mesmo aqueles que tinham maior destaque, não se concentravam somente na hora da competição. No mínimo 2 anos antes, né? E um pouco antes, você pegava lá, seja na natação, seja no atletismo, você pegava, eles estavam ali concentrados, estavam se aquecendo, estavam alongando, estavam controlando, focando a sua mente para realizar na hora da prova aquilo que precisava ser realizado. Então tem toda uma preparação, mas não adianta você chegar na hora e tirar o coelho da cartola. Existe uma preparação. Sim. E muitas vezes a gente vê o pessoal chegando num trabalho, ou chegando para executar uma tarefa, disperso, ainda com sono. Quando você chega... fazendo gozação... Quando você chega para realizar a sua missão, você já tem que ter tido essa preparação antes. Para a hora que começar, der o sinal lá, o sinal verde para começar a executar, você está preparado, focado, concentrado para realizar a sua meta. É isso que acaba fazendo falta. Por exemplo, para você estar aqui, fiz uma pauta anterior, conversei com você, estabelecemos o que seria o programa, e apesar de tudo isso, de estar acostumado com o Johnny, com o estúdio, com tudo, eu não consigo entrar na TV 10 minutos antes. É no mínimo 30 minutos. Que eu preciso sentar no meu lugar, ficar aqui comigo mesmo para fazer o programa. Eu não consigo entrar de chofe e já fazer o programa. Mas que eu não consigo, eu acho que não fica de boa qualidade. É que os profissionais de alta performance, eles sabem que precisam desse tempo antes de preparação para fazer com que sua mente se volte para sua meta.
ela esteja focado para aquilo que ela quer realizar. Então não é só o momento da execução, do desenvolvimento do programa, ou seja lá o que for. Isso começa com uma preparação, porque só com preparação é que você consegue direcionar o controle mental necessário para fazer um bom trabalho. Mas todas as pessoas não têm isso por natureza? Todos nós temos a capacidade de entrar em zona de alta performance. O que nós precisamos é exercitar essa condição que nós já temos de estar focado e concentrado na sua meta. Sim. Existe por questão de desinteresse ou dispersão de acordo com o interesse de cada um, né? Eu vou contar uma passagem muito bonita da minha vida para você. Certo. Eu, quando era estagiário, prestes a me formar, eu comecei a fazer estágio e fui designado a fazer um levantamento sobre o sistema de climatização do Hospital Antônio Prudente em São Paulo. Para quem não conhece, o Hospital Antônio Prudente é o Hospital do Câncer, justamente na ala de pediatria. Ai, Deus do céu, só de falar já passei mal. E eu, muito novo naquela época, e minha primeira missão de trabalho já foi essa, eu me perguntava o porquê, e começou a me fazer mal aquilo, começou a não me fazer, eu comecei a me sentir incomodado com aquela condição de você ver crianças que não fizeram mal nenhum para ninguém, serem submetidas a tratamentos extremamente agressivos, não tinham o cabelinho, algumas até com parte do corpo tinham sido retiradas, né? E nada na vida acontece por acaso, né? E numa dessas minhas idas, e quando eu estava pensando em desistir, eu sentei no refeitório e conheci uma turma que são de médicos lá, que trabalhavam lá, que eu posso dizer que acabaram mudando a minha vida com a lição de vida que eles me proporcionaram, né? Ai, tô louca pra saber. Eu acabei... sou tão frágil com isso, Mascão. Eu acabei conhecendo eles, né? E a gente está falando de alta performance e da atitude de comportamento, né? Eu acabei conhecendo esse pessoal e me interessei pelo trabalho porque eu achei um trabalho magnífico, como eles tinham um dom e a capacidade de transformar um ambiente. Eles entravam com o ambiente de uma maneira e quando eles saíam, eles tinham transformado o ambiente, mesmo em todas aquelas condições adversas, um ambiente muito mais leve, muito mais propício para a recuperação das crianças e dos pais. Mas não era um vestidinho de palhacinho, não? Alguns tinham algum sinal, alguma coisa. Mas eram médicos mesmo, né? Certo. E eles ganharam a minha admiração, eu me aproximei deles, a gente acabou fazendo amizade e a gente conversava muito, trocava muita ideia. E ele me deu algumas lições que eu guardo para a minha vida inteira. Ai, vamos aprender. A primeira delas é que eles me falavam que a felicidade está nas pequenas coisas da vida. Que eles, quando trabalhavam numa UTI, nunca ninguém, naquele momento fundamental das nossas existências, da passagem, segurou na manga do jaleco deles para reclamar que não tinha tido um carro do ano, que não tinha tido uma casa, que não tinha tido alguma coisa de ostentação, né? As pessoas que puxavam a manga do jaleco se arrependiam na hora da morte por não ter curtido mais os filhos, por não ter amado mais a esposa, por não ter curtido os pais, ou seja, que a felicidade, que as coisas que importam nessa hora, as coisas mais importantes que você lembra, são essas coisas que são disponíveis para todo mundo, né? Não o bem financeiro, né? O bem, digamos assim, a coisa, não é? A coisa material. Material, né? Isso, bem material. E a outra coisa que também me chamou muita atenção foi uma vez que eu tinha recebido uma missão por telefone na frente deles e falei para o meu chefe que, tá bom, vou fazer o possível. E eles riram, né? E naquele instante eu achei interessante, perguntei por que tinha rido, ele falou, olha, a gente riu pelo seguinte, na cabeça de médico, quando você fala fazer o possível, quando você entra para a família e fala nós fizemos o possível, qual que é a próxima frase? Morreu. O paciente morreu. Então, na cabeça de médico, fazer o possível pode custar vidas. Então, o cabeça de médico, ele falou, nós fazemos o que precisa ser feito. Ou seja, os profissionais de alta performance, eles têm atitude tudo ou nada. Sim. Eles entram para fazer o que precisa ser feito. O Oscar, o Mão Santa, ele falou numa entrevista uma vez de que a diferença dele para os demais não é que ele treinava, os outros treinavam até cansar. Ele treinava até realizar o objetivo dele. Por quê? Porque vai cansar, porque vai doer. Se você fizer tudo que todo mundo faz, o máximo que pode acontecer é você chegar até onde todo mundo está. Entendi. Então ele falava, olha, a maioria das pessoas treinam até cansar. Eu não, eu treino até realizar o meu objetivo. Certo. E tem uma coisa que a gente guarda de lição, né? Uma pequena diferença em desempenho traz uma enorme diferença em resultado.
verdade. Vou repetir, uma pequena diferença em desempenho traz uma enorme diferença em resultado. A gente vê isso muito com estudante. Estudante estuda até um determinado ponto, até cansar, não estuda até realizar o objetivo, que é saber tudo para ir para a prova. Isso. E aí depois que faz a prova, a gente acaba escutando, puxa, professor, se eu tivesse estudado um pouquinho mais, eu teria justo essa questão que eu não deixei de estudar. Então, uma pequena diferença. Imagina, voltando na Olimpíada, a diferença do Usain Bolt, que é o melhor velocista que teve aí de todos os tempos e que foi um fenômeno. A diferença dele para o último colocado é de menos de 1 segundo. Eu tenho certeza que se eu falar o nome de Usain Bolt, todo mundo sabe. Se eu perguntar quem pegou em segundo nas Olimpíadas, pouca gente vai se lembrar. É verdade. E é menos de meio segundo a diferença dele para o segundo. Ou seja, uma pequena diferença em desempenho traz uma enorme diferença em resultado. Então aquele esforcinho extra que ficou faltando é o que a gente precisa fazer para atingir o nosso resultado. E o que muda, Vascão, nas empresas e na comunidade e na sociedade, de um modo geral, com a ação desses profissionais? Muda alguma coisa? Ou isso daí é bom só para ele se satisfazer pessoalmente? Não, de maneira nenhuma. Quando você acaba tendo um desempenho em alta performance, pessoas com desempenho em alta performance são pessoas obstinadas pelo realizar. São obstinadas em transformar a realidade da onde elas vivem e da comunidade que os cerca. Porque é uma coisa o seguinte, isso já é uma condição nem profissional. Para a gente viver bem, a gente tem que ajudar as pessoas que estão à nossa volta a viverem bem também, para que a gente possa, para que isso seja um ciclo de maneira que eu estando bem, eu transformo a realidade das pessoas que estão à minha volta, essas pessoas que estão à minha volta vão transformar a realidade das que estão à sua volta. Imagine se cada um dentro da sociedade fizer o seu papel focado e determinado no realizar e fazer bem feito o seu papel. Seja em qualquer área de atuação, seja na vida profissional ou seja na vida pessoal. Se cada um fizer determinado, concentrado na sua meta, fizer bem feito aquilo que precisa fazer, eu acho que todo mundo sai ganhando sem dúvida alguma. Não é uma crítica com relação ao município de Assis, que é a cidade que eu nasci e que eu amo, mas infelizmente nós ainda não atingimos esse padrão em Assis. Há 2 semanas eu estive em Prudente e acabei me encontrando com alguns empresários, alguns amigos lá, e fui saber dos clubes de serviço, dos hospitais. É um panorama completamente diferente. E 2 deles que estavam almoçando falaram para mim o seguinte: nós estamos devolvendo para Prudente, dona Vera, tudo aquilo que nós recebemos. Nós não podemos só receber, nós estamos devolvendo. O padrão cultural e o patamar humanitário de Marília e de Prudente é diferente do nosso, Vascão. São cidades que acabaram tendo um desenvolvimento. A Assis aqui, ela fica numa situação regional, ela fica num polo que está entre essas cidades, né? Eu acredito que Assis tem alguns pontos que pode estar indo um passo atrás, mas tem outros pontos ainda que nós estamos à frente, né? Então eu imagino que a gente tenha pontos em débito, mas nós temos também as nossas virtudes. Então eu vejo muito potencial na cidade de Assis, vejo exatamente muito potencial. A posição geográfica, a questão da água, né? Lá eles têm problemas terríveis com o abastecimento. Nós não temos, não é? Então, a parte criminal nossa é muito melhor que de lá. Como todos, acho que se a gente for fazer as comparações, eu acho que nós vamos achar virtudes e defeitos em todos os... Que não é o objetivo do programa, né? O objetivo do programa é justamente estarmos passando uma mensagem para as pessoas que estão lá curtindo no momento de crise. Vamos voltar para a alta performance em tudo, né, Vascão? Em tudo, seja na vida pessoal e na profissional. A mamãe, a dona de casa, não é? Eu acredito muito que você não consiga ter alta performance. A gente está usando muito esse termo alta performance, mas está muito voltado ao resultado, né? A gente não consegue... não adianta você querer misturar. Uma pessoa não vai ter sucesso na vida profissional sem ter sucesso na vida pessoal e vice-versa. As coisas estão intrinsecamente ligadas umas nas outras, né? Então, para você ter sucesso profissional, você precisa ter sucesso pessoal, você precisa estar bem consigo mesmo, e para você ter sucesso profissional, você precisa
ter o sucesso pessoal também. Eu acho que não dá para você separar as duas coisas. Eu mesmo, por exemplo, quando eu vou escolher um médico, que é uma coisa muito íntima da pessoa, que quando você vai ao médico, você está debilitado. Eu não consigo escolher simplesmente porque ele é um bom profissional naquela área. O médico, para mim, é um todo. É completo, é um ser humano que eu tenho que, sobretudo, admirar o ser humano. Para depois ele me medicar. Sem dúvida. Não é, Vascão? Ontem, inclusive, a gente conversava, né? De um colega que está querendo fazer, o filho quer fazer medicina e tal, mas ele é da área humana, e ele, puxa, eu queria também que ele fosse para a área humana. Fala, puxa, mas aí ele mesmo falou, mas a medicina é uma área biológica, mas é acima de tudo uma área humana, né? Eu fiquei pensando, falei, é sobretudo humana, né? Não adianta você separar uma coisa da outra, né? Você está lidando com pessoas, então... Viu, Vascão? E nós estamos ali, né, Johnny? Infelizmente, caminhando para o final do programa. E nesse contexto todo que nós discutimos, passamos algumas ideias, não é, para o nosso público, qual a mensagem final que você deixaria? O que você gostaria de deixar de recado, não é? Já que nós falamos o tempo todo em resultado, em todas as áreas, profissionais, pessoais... Pegando um gancho até nessa última parte, né, que a gente não consegue ter sucesso profissional sem o pessoal sem o profissional, né? Verdade. A mensagem que eu gostaria de deixar é para não esquecer de ser feliz. Eu acho que as pessoas não podem se esquecer de serem felizes. E eu vejo hoje, eu converso com muita gente hoje, infelizmente, que eu vejo que as pessoas hoje vivem para não serem infelizes. O fato delas não serem infelizes já está suficiente. Eu acho que não. A gente tem que focar exatamente para ser feliz. A gente não pode esquecer disso. A gente vive um dia a dia muito pesado em termos de rotina. Né? Os desafios são grandes, mas a gente tem que tirar proveito de tudo isso, ser feliz, procurar, buscar a felicidade, buscar estar bem consigo mesmo, para contagiar quem está à sua volta. Eu tenho certeza que é muito mais fácil ter sucesso do que ser feliz. Mas, por outro lado, eu costumo dizer que o sucesso sem felicidade é a maior forma de fracasso que eu conheço. Eu também. Então, é isso que eu gostaria de dizer. Só deixando uma última... Fique à vontade. Que eu lembrei aí a dos médicos, uma fábula, eu amei. Uma fábula, um aprendiz encontrou o sábio uma vez. Sim. E o sábio lhe concedeu a oportunidade de fazer 3 perguntas. E ele fez 3 perguntas para o sábio. Sábio, qual o momento mais feliz da minha vida? Qual a pessoa mais feliz da minha vida? E qual a minha missão? E o sábio respondeu: o momento mais feliz da sua vida é o agora. A pessoa mais feliz da sua vida é a pessoa que estiver do seu lado. E a sua missão é fazer essa pessoa feliz. Então a gente não pode esquecer de que trabalhar é importante, dedicação é importante, conhecimento é importante, mas que a gente tem que ter tudo isso para poder ser feliz. Ai, que legal! Adorei, Vascão! Muito obrigada, viu? Obrigado. Nossa, que maravilha! Que coisa linda, né, pessoal? Por isso que eu gosto de fazer o meu programa. É trazer isso para vocês, uma emoção. É um empresário super bem sucedido, super ocupado, não tem tempo para nada quase, mas tem tempo para tudo. Tem para família, para os filhinhos, para o papai e para vir no programa nos dar essa mensagem. Puxa, muito obrigado, viu, Vascão? Se você encheu meu coração, encheu dos nossos telespectadores, né, Johnny? Ai, que legal. Muito obrigada. Obrigado, eu que agradeço. Uma honra. Obrigado mesmo. É isso aí, pessoal. Ai, desculpa, viu? Dei um beijo no ar, mas a mulher dele é muito simpática. Eu sirvo quase de mãe dele. Não tem importância, né, Vascão? Gente, olha, que maravilha, não é? Então vamos. Como disse outro dia, não é? O nosso mestre de yoga. Vamos saudar o Deus que tem dentro do outro, mas vamos, sobretudo, buscar o nosso. Vamos ser felizes, sim. Sabe onde? No dia a dia, nas pequenas coisas. E estar alerta, porque se você está bem, você verifica do seu lado as pessoas que estão precisando. Às vezes de um gesto, de um sorriso, de um encaminhamento, de um conselho. É muito fácil. Só que tem que decidir, né, pessoal? Eu tenho que querer. E às vezes eu tenho que quebrar algumas muralhas interior. E isso não é fácil. Amei o programa, dedico para todos vocês. Um beijo no coração. Vera Piovesani, sempre às quintas-feiras, às 20 horas. Sábado e domingo às 10h30.